Fala, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui prosseguindo nas nossas reflexões, leituras e meditações no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, comentado por nós. Então vamos refletir juntos mais uma vez, mais um dia aqui. Prosseguimos nessa caminhada e vamos juntos até terminar esse livro e refletir em outras palavras, em outros evangelhos, juntos aí nessa caminhada da palavra de Deus. E a nossa leitura hoje, nós continuaremos no capítulo 24, né? Nós vamos ler do versículo 15 ao 28. E só lembrando que eu acho que eu não falei no último vídeo, que esse trecho de capítulo 24 a 25, nós vamos estudar um tema em específico, refletir um tema específica, em que Jesus fala das últimas coisas, em que a teologia chama de escatologia, né? O estudo das últimas coisas. E é nesse assunto que nós vamos refletir aqui todo o capítulo 24 e todo o capítulo 25, trecho a trecho, juntos nessa direção. Bora para a nossa leitura de hoje? Diz assim o versículo 15: Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio no mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Até aqui a nossa leitura de hoje. E tem muitas coisas a serem refletidas e analisadas que a gente pode aprender aqui nesse trecho em que Jesus está dizendo aos discípulos dele como seria a sua segunda vinda. E eu gosto sempre de lembrar sobre a importância desse assunto, pois todas as coisas que foram profetizadas, anunciadas antes de acontecerem, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, todas elas foram ditas antes dele vir, antes de acontecer, e todas se cumpriram exatamente como havia se predito, conforme as Escrituras Sagradas. E mais uma vez, Jesus diz que está predizendo essas coisas, ou seja, essas coisas vão acontecer. Lembre-se disso. No primeiro versículo em que nós lemos, ele faz uma citação aqui sobre Daniel, sobre o abominável da desolação. E a citação está em Daniel 9:27, e Daniel 9:27 diz assim: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Versículo 12, capítulo 12, versículo 11 diz assim: E desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado
posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Essa citação em que Jesus fala sobre o profeta Daniel, ele está sinalizando aqui para nós o abominável da desolação, que significa o anticristo, e sobre o que ele faria, sobre o que é chamado nas Escrituras da profanação do templo. Ele está falando aqui no lugar santo, que era o templo para eles, o abominável da desolação, o anticristo. E toda essa ideia aqui, do 15 até o 20, quando ele fala sobre fuga, sobre fugir dos campos, não voltar para buscar as coisas, sobre as grávidas com dificuldade para fugirem, ele está falando exatamente sobre aquele povo naquele local. Que local? Jerusalém. Qual povo? Os judeus. Sobre quando tudo isso acontecer, para eles fugirem, pois o anticristo os mataria. E ele está falando de fugir da morte mesmo. Versículo 12. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E aqui existem várias teorias, como eu disse, desse estudo sobre a escatologia, mas nós vamos falar basicamente sobre coisas simples e mais literais, um pouco sobre o significado disso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, e essas coisas nunca houve desde o princípio do mundo e até agora nunca jamais haverá. Como nós sabemos que já foi ou não foi isso? Porque logo após isso, as coisas têm uma cronologia, tem um segmento, e conforme Jesus estava falando aqui, baseado em tudo isso que já teria acontecido, todo esse sofrimento, o levantamento do anticristo, a profanação do templo, todos os sinais que nós vemos no último vídeo, os 12 sinais, após tudo isso acontecer, então ele viria. Então a certeza de que isso ainda não aconteceu é porque Jesus ainda não veio. E isso que nós estamos lendo aqui do 15 ao 21 é o 13º sinal, que é a profanação do templo e o anticristo. Versículo 22. Antes de falar do versículo 22, o que é o abominável da desolação? É o anticristo. E o que é o anticristo? E a Bíblia demonstra para nós 3 coisas sobre o anticristo: o espírito do anticristo, o império do anticristo e a pessoa do anticristo. Aqui em específico ele está falando sobre a pessoa do anticristo e o que ele faria quando ele estabelecesse o seu reino, o seu império como anticristo. E João fala para nós sobre o espírito de anticristo, que é alguém que se diz ser o Cristo, mas nega o Pai e o Espírito. E esse tem o espírito do anticristo. Versículo 22. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que dias? As tribulações, essas dificuldades que ninguém suportaria. E eles foram abreviados por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? É o que nós chamamos de a Igreja Universal. Todo o povo de Deus, ao redor de todo o mundo, independente, nós não estamos falando de denominações em específico, mas dos verdadeiros filhos de Deus. E quem são eles? E nós vamos precisar da ajuda de um outro trecho das Escrituras para responder para vocês com clareza quem são esses escolhidos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esses são os escolhidos, os filhos de Deus. E os filhos de Deus são os que creram em seu nome, os que creram que Cristo veio, que em Cristo é e o que Cristo fez através da sua obra. Esses são os escolhidos. E todos esses são
a igreja do Senhor Jesus. E esses são os escolhidos, o povo de Deus. Versículo 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem para aqui, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E eu gostaria que a gente refletisse especificamente nesse último trecho. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. E os eleitos são os mesmos escolhidos. E aqui nós temos esse entendimento e essa reflexão. Não será possível enganar os escolhidos. Ou seja, se somos filhos de Deus, se somos escolhidos, se somos os eleitos de Deus, não seremos enganados com falsos profetas, falsos mestres e falsos sinais e prodígios que não são de Deus. Se você é um filho de Deus, um escolhido, um eleito, não seremos enganados. Não tenha medo, pois as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Versículo 25. E eis que tenho predito isso a vocês. As ovelhas que ouvem a voz do pastor ouvem toda a sua mensagem. Toda a mensagem do pastor nos diz tudo antecipadamente, nos avisa, nos alerta, nos prediz aquilo que ainda acontecerá. Nos diz o que fazemos e o que não fazemos. Aqueles que ouvem a voz do seu pastor não serão enganados. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não será algo secreto ou escondido. Não será algo invisível a alguns e visível a alguns. Será visível, assim como todo mundo pode ver um relâmpago no céu. Assim todos verão a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Onde estiver o cadáver, aí sim se ajuntarão os abutres. Nós veremos os sinais. Todos verão, todas as nações. E nós vemos mais para frente que todas as nações verão a vinda do Filho do Homem, de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E é até aqui que nós vamos refletir. Pense sobre isso. Reflita sobre a veracidade de todas as coisas que Jesus disse. E antes disso, ele veio e elas se cumpriram. E o que ele está dizendo se cumprirá. Os alertas de Jesus. E o mais importante, analise e lembre-se. Você é um escolhido, você é um eleito, você é um filho de Deus. Pense sobre isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor por nós, em se revelar a nós em graça, verdade e misericórdia. Em falar conosco sobre todas as coisas, Deus, nos ensinando como viver e como devemos viver no futuro, Pai. Pai, que o Espírito Santo de Deus se revele a cada coração através da verdade da sua mensagem, sobre a veracidade de todas as coisas que já eram ditas e aconteceram, e sobre essas coisas que estão sendo ditas e ainda acontecerão. Revela a tua verdade a cada coração. Salva, liberta e cura. Essa é a minha oração, no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe você.